Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao Exatas no Mente. Hoje nós vamos fazer essa questão aqui do Enem, uma questão bem recente, né, de 2022. E ele fala o seguinte: em um dia de calor, dois colegas estão a brincar com a água de uma mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água. Então, repare, gente, que ele tem uma saída de água que tem uma velocidade inicial, V0, e ele quer saber qual é a altura máxima que esse jato de água chega na vertical. Então, isso a gente pode falar que é um lançamento vertical, né? Com a velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Depois, ele fala que para isso, ele vai propor o seguinte: eles vão posicionar essa saída de água na horizontal. Então, na horizontal, a gente vai ter de novo esse V0, já que a gente está com o mesmo jato de água, a pressão dele, né, não é alterada. Então, a velocidade inicial dos dois casos vai ser igual. E nisso, ele diz que nessa direção horizontal, a altura do chão que eles colocaram foi de 1 metro e que o alcance do jato d'água, né? Então, ele vai formar aqui uma parábola e aí onde ele cai vai ser 3 metros, que a gente chama de alcance. Depois, ele diz que para a gente considerar, né, a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e quer saber qual o resultado que eles obtiveram para essa altura máxima. Nesse caso aqui, a gente tem o lançamento horizontal. No lançamento horizontal, a gente tem que lembrar que o nosso movimento, ele tem dois juntos, né? Nós temos um movimento em X, que é horizontal, que vai ser um movimento uniforme. Não existe nada que faça com que a velocidade inicial seja alterada. Então, quando ele cai aqui embaixo, ele tem uma velocidade V0 ainda na horizontal e ele obteve uma velocidade final na vertical diferente da inicial, já que na inicial é 0, né? Não existe velocidade na vertical inicialmente para o lançamento horizontal. Então, em X a gente tem um mu, ou seja, lembra lá da equação, né? Tem gente que lembra como Deus vê tudo, tem gente que lembra do sorvete. Então, aqui eu vou colocar o Deus vê tudo. Então, D igual a VT. Só que nesse caso, o nosso alcance de 3 metros é o D. Então, eu sei que o D é 3, a velocidade inicial é o V0 que eu quero encontrar, mas eu não sei qual é o tempo que demora para cair. Para isso, né, para a gente descobrir esse T, a gente vai ter que aplicar em Y. Repara que em Y, quando a gente mesmo falou agora, não existe velocidade inicial na vertical. Então, isso daqui a gente pode considerar que é uma queda livre. Na queda livre, H igual a GT ao quadrado sobre 2, né? Então, vou escrever aqui para vocês anotarem aí bonitinho, queda livre. Só que a gente sabe que H é 1, G é 10, T eu quero encontrar para aplicar lá na equação anterior, sobre 2. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que T ao quadrado vai ser igual a 2 dividido por 10. Então, isso daqui vai ser 1/5. Como o T é ao quadrado, isso daqui vai ser raiz de 1/5. Ou, acho que vai ficar mais fácil a gente lembrar que 1/5 é igual a 0,2 se a gente resolver, né? Então, eu tenho que o tempo é raiz de 0,2 segundos. Aplicando isso daqui lá na equação do mu, eu tenho que 3 vai ser igual a V0 raiz de 0,2. Então, V0 vai ser igual a 3 raiz de 0,2. Beleza? Vou deixar isso daqui, matematicamente a gente precisava radicalizar isso daqui. Mas vou deixar, eu acho que depois vai ficar mais tranquilo do que a gente perder tempo radicalizando nesse momento, tá? Então, isso daqui vai ser 3 sobre raiz de 0,2. No lançamento vertical,
a gente tem 3 equações, né? As mesmas equações do MOVE. A gente tem o Voat, o sorvetão e o Torricelli. Nesse caso, a gente não tem nenhuma informação sobre o tempo. Então, eu vou utilizar o Torricelli, que é o que não tem informação sobre o tempo. Então, no Torricelli, não sei se vocês lembram, que a gente tem que V final ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Essa daqui é a Torricelli. Aplicando para o lançamento vertical, velocidade final é 0, já que a gente está falando da altura máxima. Então, 0, V0 ao quadrado. Vou colocar logo os nossos valores. V0 ao quadrado é 3 sobre raiz de 0,2 ao quadrado, mais 2 vezes, aqui que entra a questão, né, do Torricelli, de todas as vezes que a gente faz lançamento vertical, que a gente não pode esquecer. Reparem que a gravidade, nesse caso, aponta para baixo, enquanto a velocidade inicial está apontando para cima. Isso faz com que eles tenham sinais contrários, ou seja, a gravidade entra aqui negativa. Vou colocar o 10 logo, né? Então, vai entrar como menos 10. E o ΔS é a altura máxima que a gente quer descobrir nessa questão. Passando para o outro lado, eu vou ter que isso daqui vai ser 20, né? Já que é negativo, eu passei para o outro lado, já ficou positivo. 20 ao H máximo vai ser igual, agora, eu tenho 3 ao quadrado, 9, e a raiz sumiu por causa que a raiz ao quadrado vai ser só o número que está dentro. Reparem que isso daqui eu tenho a altura máxima, vai ser 9, e aí eu tenho 0,2 dividido por, multiplicado por 20. Então, isso daqui, o 0 vai cortar com a vírgula, então eu tenho 2 vezes 2 que vai dar 4. Então, 9 dividido por 4, vou fazer aqui no cantinho, gente. Eu gosto de fazer as continhas às vezes com vocês, porque eu acho que muita gente tem dificuldade na matemática básica e às vezes vai dar uma conta com vírgula e isso é importante para vocês, né? Então, 4, para chegar a 4 é 8, né? Então, são 2. 9 menos 8, 1, vírgula 0. Então, 10 para 4 de novo é 2, né? Sobram 2, 8. 8 menos 10 menos 8, 2. Coloquei a vírgula, então eu tenho direito a colocar um 0 aqui, sem adicionar mais nada. Isso vai dar 5. Então, a altura máxima vai ser de 2,25 metros. Ou seja, resposta é a letra B. Essa foi uma questão que ela teve um grau de complexidade alta, né? Se a gente for olhar para o Enem. E uma galera razoavelmente grande errou essa questão. Então, espero ter ajudado na resolução dela e até a próxima resolução.